Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Priscila Estela e hoje a gente começa o cast Conexões, contando histórias e conectando pessoas. Na terceira edição desse projeto que já vive e existe desde 2020. Começou num programa de rádio, virou um livro e agora é um videocast aqui em parceria com o Estúdio Bom da Notícia, Cast do Bom. Então, todas as quartas-feiras estaremos aqui com você contando a história dos nossos convidados. E eu falo nós, porque eu não estou sozinha. Quem faz parte aqui dessa apresentação comigo é o meu querido amigo e co-host, Wallace Marques. Seja bem-vindo, Wallace. Pri, muito obrigada. Tudo bom, pessoal? Eu sou o Wallace, acompanhando essa pessoa maravilhosa que me ensinou muito e eu tenho certeza que vou aprender muito mais aqui do seu lado. Participando desse programa que faz parte da sua história e agora da minha. Depois você me passa o Pix. Tá? Porque tem um Pix ali, tá embutido, né? Tá na negociação. Tá na negociação, faz parte. Aí eu falei, mãe, vamos comprando as coisas um pouquinho, comprando. Aí fui maquiadora também. Não parece, mas fui. Fui garçonete também, a melhor do mês, eu sempre falo isso. Olha! Nunca cuspiu no copo de um cliente. Não, pelo contrário, eu tratava todo mundo, eu quero ganhar gorjeta. Eu ganhava mais do que o meu próprio salário com gorjeta. Chiquérrima. Era assim, que eu aprendi todo mundo rodava bem. bandeja. Chegava, boa noite, sejam bem-vindos. E aí, vamos escolher uma mesinha, um vinhozinho pra você sentar? Vamos, eita. Aí levava todo mundo lá, foi bom. Mas chegava na mesa quando tava rolando aquela conversa e pegava os assuntos. Sempre. Todo Eu lugar. falo que garçom e garçonete, eles ouvem. Gente, vocês nunca viram um barraco assim, você comendo naquela mesa, um barraco aqui do lado, você não vai ficar olhando? Para de comer na Finge que hora. Não tá acontecendo nada. Para de comer na hora. Eu olho e eu fico assim, olha, amiga, ele vai dar na cara dela. É isso. Mais uma coisa em comum que nós temos, tá? Ser primogênita. Sou. E isso é uma coisa que o meu pai, ele ressalta pra todo mundo. Esta é a minha primogênita. Né? Você fala que desde muito cedo, de muito criança, jovem, você já prospectava. Como que era, Priscila, nessa juventude, nessa infância? Eu sempre quis assim, eu falava assim, eu quero ter a minha casa, o meu carro, as minhas coisas, fazer o que eu quero, porque como eu era a primogênita e sendo mulher, tinha toda aquela redoma, todo aquele cuidado, né? Eu lembro, inclusive, meu pai conta muito, a minha mãe engordou muito na gravidez, por vitaminas que os médicos passaram e tal, e quando que era pro bebezinho, né? Quando eu nasci minúscula. E o meu pai olhou assim, a minha pititica, que daí veio o Piti. E ele falava assim, essa menina não vai vingar, ela era muito pequenininha. E o cordão umbilical enrolado no pescoço ainda. Era pra eu nascer no dia 6 de julho, eu vim nascer no dia 9. Então, assim, ele é pititica e tal. Aí virou essa mulher enorme. E eu sempre falava assim, eu vou estudar e eu vou sair. E por mais que cuidassem de mim, eu sempre quis... meu pai falava assim, você não, mãe e pai falavam, você não vai andar com fulano, você não vai andar, agora não é hora de brincar, agora não é hora de não sei o quê. E sempre houve uma troca lá em casa. Você tira a nota boa, você vai andar de bicicleta. Você obedece dentro de casa, você vai fazer isso. Sempre teve essas trocas, né, dentro de... Não, eu nunca coloquei como chantagem, que talvez alguém possa pensar, não, eram trocas. Negociações. Eram, por Já isso que eu costumo ali, falar naquele... no TPM que desde criança nós somos políticos. Não adianta você dizer assim, eu não ligo pra política, eu sou completamente apolítico. Não. Lá na sua infância você já tratava de política com seus pais, ou com seus tutores, ou com alguém no seu meio do tipo, eu vou fazer isso, você me faz aquilo. É uma politicagem. Então, assim, eu sempre quis, vou fazer isso, vou correr atrás disso. Os brincos, gente, eu me lembro que com 10 anos, uma prima tinha começado a fazer o curso de farmácia, faz o segundo furo. Quando a minha mãe viu aquilo, ela falou, misericórdia. Aí a minha própria prima falou, não, o furo fecha. Aí veio a vontade da tatuagem, porque eu pegava as canetinhas. A tia sempre quis ser riscadinha, e a meta ainda é... Com 13 anos já furava a orelha, fazia tatuagem. O cabelo, eu lembro que uma vez... Gente, esses dias atrás, né? Eu vou falar a verdade, eu tenho 45, embora eu não me sinta com 45. E o cabelo, eu sempre quis colorir o cabelo. Aí uma vez, papel crepom. A gente usava papel crepom. Nossa! Quem nunca, né, mano? Nossa, fiz muito! Pegava as fitas de papel crepom, molhava na água
de banheiro mesmo, comum, e aí você vinha enrolando, igual a gente faz as mechinhas, assim, hoje, pra fazer as, né? Eu fui tentar pintar de azul. Mas o meu cabelo era castanho escuro. Nossa. Ficou verde. Ficou bonito, ficou, né? Criativa. Aí, Mas você pintou só o cabelo? Porque geralmente a gente pintava a louça da pia, né? Pintava as A paredes mão. do banheiro, a mão, ficava uma semana com, né? Tudo roxo, azul, rosa. a que boa rolou no banheiro. É. Enquanto eu não limpei, Dona Tereza não ficou em paz. Ontem eu tava assistindo, inclusive, uma defesa do mestrado de um magistrado, que ele é juiz, e lá em sociologia ele tava defendendo a história e questionando justamente esse detalhe do concurso público, questões sociológicas, todos esses... bem interessante. E assim, há uma... E eu fui concurseira. E há uma pressão muito grande, né, quando a gente está estudando para concurso. Da gente, uma cobrança. Você tem que passar, você tem que passar. É. E da sociedade, das pessoas Muitas, próximas, é, e da ao redor. família. E aí, se você se sente, você está sendo avaliado. E é um nervoso tão grande, eu vejo os colegas lá na faculdade tendo que fazer seminário na graduação e passam nervoso. Eu falei, gente, você está num concurso público, você sabe que ali, de repente, é o cargo da sua vida, né? E aí você não tem, aí a gente não tem um amparo emocional ali, né? As pessoas ainda não entendem isso, né? Não. Aí você vai pra uma prova Há muita e cobrança, tem muito é. professor, que é engraçado, né? E tem muita gente que tem algumas habilidades, que uma delas é principalmente essa inteligência emocional, o equilíbrio emocional pra passar numa prova, mas quando você vai põe uma na sala de aula, a pessoa não entrega a mesma coisa, você ou o entendeu? contrário. Ao contrário. E Ou o contrário, na vice-versa. prova fica super Congela, nervosa. morri. E E eu, em aula tem a paixão por dar aula, que eu acho que é eu uma tenho das coisas muito, mais eu importantes. tenho muito problema com a coisa de que estou fazendo uma prova Ai, oral. pressão, né? Oral. Eu tinha um problema com horário. Muito. Eu esqueci Marx, entendeu? Não, Juro. eu fiz um Enem dopado. Eu fiz um Enem dopado de remédio, de calmante, pra conseguir fazer a prova, porque eu fico muito nervoso. É em muita, né? Você tá ali, tem que... Nossa, gente, né? Ah, esqueci um lugar. De Campinas, doutorado, eu ganhei de uma mãe, me deu uma bolsa pra eu fazer 1 ano doutorado de sanduíche. prova. Olha só. Ah, que legal. Eu tava falando hoje isso com alguém. Nossa, gente, tinha muitas bolsas, né? Tenho amigas que, tipo, tiveram oportunidades, assim, de sair pela primeira vez na família, né? É a primeira da família. É tão que- legal isso, né? E aí eu fui pra Paris, eu fiquei 1 ano lá em Paris, No doutorado. no doutorado, fazendo sanduíche, doutorado de sanduíche. Você ficar vinculado a uma instituição Daqui. daqui, mas lá também. Eu fiquei com a... É que tem que ter uma cooperação, né? Entre as Isso, instituições, a isso. Universidade do Brasil Uma e pessoa uma te de fora. recebe como seu supervisor lá, só pra garantir que você tá, né, tá estudando, tá fazendo alguma coisa. E isso foi muito bom, foi fantástico. Nossa, imagino. Eu me arrependo de ter vindo embora. Tô brincando. Tinha que vir, né? Porque você tem uma obrigação de vir defender a tese, né? Aham. Tem uma obrigação. Mas foi muito bom, assim. Foi interessante como você... quando o Estado, né, te dá essas oportunidades, faz tanta diferença na vida das pessoas. Muita, Nossa, faz muita diferença. Porque tem pessoas que talvez sem isso não conseguissem, Sim. né? A Benícia, que teve com a gente semana passada, a história dela é muito bonita. E ela entrou na faculdade tardiamente, não por ser uma segunda faculdade. Ela entrou para tentar estimular os filhos a voltar a estudar, porque ela tinha abandonado um curso de ser professora na infância, entendeu? E uma mulher preta, né, do interior do Mato Grosso, de uma região pobre, e hoje ela está concluindo mestrado na Universidade Federal. Nossa, que legal. É muito Nossa, linda a fantástico, história, sabe? Então, fantástico. assim, eu sei que às vezes a minha história toda história tem uma importância, tem uma relevância. Mas se eu falo e dou um depoimento, ou falo a respeito da importância, por exemplo, de uma bolsa, de uma faculdade pública, das pessoas terem acesso a essa educação, até a minha aparência Sim. é diferente. É. Não tem o mesmo do que você vê. Tá ali dentro e ver para quantas pessoas isso faz diferença, quanto é importante ter uma colega que foi talvez a primeira pessoa da família inteira a sair do país, entendeu? Então, assim, a educação transforma, né, Não, prof? gente, e olha só, a partir do momento que você sai, vai para um lugar desse, uma Inglaterra, França,
você tem o mundo se abre, né? Você tem acesso a museus. Você, como estudante na França, você tem acesso a milhares de coisas, entende? Um outro mundo abre na esfera, assim. Eu já tô mandando meu currículo já. É isso. Marca. E a pior coisa, assim, você contando crianças aqui, a pior coisa desses momentos é quando você vai atrás de alguém que você acredita que vai fazer alguma coisa e a pessoa fala, é só brincadeira. É normal. Nossa. Acontece. E era isso que acontecia. No caso, no meu caso, Invisibiliza, né? no caso eu ouvia muito, vira Passa homem. pano. Aprende, vira homem. Eles estão brincando com você, você tá chorando por quê? Vira homem. Exatamente. E então, a filha dessa mulher para quem minha avó lavava roupa também estudava na mesma escola. Ela não estava com o macacão dela, mas quando ela me viu, só que ela, diferente de mim, ela não tinha um corpo perfeitinho, ela era gordinha. Mas só que ela era a elite, né? Então, se hoje existem os guetos dentro da escola, naquela época era muito mais, né? E eu não tinha amizades com esse lado rico da escola. E quando ela me viu com aquele macacão, essa menina veio para cima de mim, no meio de todo mundo, e começou a puxar e rasgou. Nossa. Porque o tecido era uma chita. E ela falou, o que dá o direito de uma negrinha fedida como você colocar a roupa do mesmo modelo que o meu? Meu Deus do céu. E assim, são coisas que ainda acontecem, né? Aí eu olhei assim, eu comecei a chorar. E aí tem pessoas que marcam pro mal e pro bem, né? E aí eu tive 2 professoras na infância que me marcaram. E eu não esqueço o nome nunca, né? A professora de português, professora Clarice, que me ensinou a ler, e a professora de história, professora Adonai Castelhano. Essas 2 professoras vieram em meu socorro. Na época, os professores usavam jalecos, né? Era obrigatório. E elas me cobriram com aquele jaleco. Mas me levaram para casa e a minha avó, desculpa, gente. Nesse dia a minha avó disse assim, você nunca pode deixar que as pessoas façam isso com você. Eu falei, mas o que eu ia fazer, vó? Ela já veio e já rasgou. Ela falou, não, você podia ficar pelada, não é vergonha ficar pelada, porque ninguém nasce com roupa. Mas você tinha que ter revidado, você tinha que ter dito para ela, quem comprou o tecido foi a minha avó e o modelo não é só seu, o modelo está aí para ser copiado. Você deveria ter se defendido. E aí ela complementou e disse assim, ela falou, Tapuia, guarda uma coisa para a vida inteira. Nós, que somos pretos, tudo que nós fazemos, nós temos que fazer bem. Nós temos que fazer melhor do que o branco faz. Porque o dia que der errado, a culpa vai ser do preto. Leva isso para a sua vida. Ela falou, e eu vou fazer outro macacão para você, mas com o mesmo tecido que ela tem. E você vai usar. Porque a minha avó foi uma mulher incrível para o tempo dela, sabe? À frente, incrível, né? À frente. E ela fez o macacão. E eu usei. E da próxima vez que eu usei, no desfile de 7 de setembro. Na cidade do interior tem o desfile, depois tem as comemorações, né? E eu fui, troquei, coloquei macacão. E a menina me viu. E ela veio de novo. Quando ela veio, eu já sentei a mão. E aí a mãe entrou pelo meio, e aí minha avó entrou. Ela falou assim, eu sou a sua lavadeira, você não é a minha dona. A minha neta vai usar o que ela quiser e quando ela quiser, contanto que eu compre. Nossa. Minha avó perdeu a lavagem de roupa, né? Mas não Por perdeu conta a disso. dignidade. Mas me ensinou o que é ter dignidade. Porque, né? A gente gosta de clickbait, a gente gosta de recorte. E aí a gente tem que falar, que a gente já falou bastante do projeto, e vamos continuar sempre falando, gente. Vai ficar na descrição do nosso vídeo aqui. Ai, adoro falar essas coisas. Clica no link e tal, curta, comente, compartilha. Na descrição do vídeo, todos os acessos, todos os contatos com o Instituto Casarão das Artes e com o do MT, tá? Então, não é desculpa.
Não é desculpa. Mas voltando ao nosso convidado, Vamos historiar a vida dele. porque assim, ele é ator de temporadas, de seriados. Não é, não? Conta pra gente. A primeira pergunta que eu queria que você começasse por mim. Assim, você já falou como que nasceu o seu contato com o teatro. Mas realmente foi o amor à primeira vista ou ainda rolou aquela cavucada até chegar esse amor? Foi amor à primeira vista. Eu acho que eu olhei e falei, não, é isso que eu quero fazer. Eu acho que eu sempre tive, eu acho que, não sei, a maioria dos artistas acho que já tem isso já desde de criança, né? Eu sempre fui de dirigir o meu irmão nas brincadeiras, né? Falei, não, você vai fazer, agora você faz isso. Não, faz isso. Ah, agora você faz isso outro. Então eu sempre fazia isso, ele ficava muito grilado comigo por causa disso. Não queria mais brincar, mas eu sempre fazia isso. Queria dirigir as brincadeiras. Então eu acho que já era uma coisa que já estava, né, enraizada em mim e tal. E sempre gostei muito de televisão, muito de novela, muito de filme. Então, assim, sempre fui fanático por isso. Aí viu o teatro, se encantou. E aí no teatro, com o grupo, com o instituto, de repente, seriado. Sim. Como que é isso? O Pantanal e Outros Bichos? Isso, é a primeira temporada, né, de uma série nacional, né, que já passou pela Amazon Prime e está passando agora. Ai, gente, o nosso videocast é tão chique, Que né? A nessa- gente traz a galera da Amazon Prime, dá licença. Vai. E agora está sendo reprisada, eu acho que pela 7ª ou 8ª vez na TV Brasil animada. Que Né, legal. um canal, já passou pela TV Cultura também, né, e agora está na TV Brasil animada todos os dias às 9h45 da manhã. Então, quem não assistiu ainda, acessa lá, assiste lá, canal 2.1, né, e pode assistir Pra essa te série. ver como... Pra assistir o Pantanal dos Bichos e conhecer o Curupira, né? Que é um personagem que eu faço lá na série. E essa é a primeira temporada. A segunda temporada vai estrear a partir do ano que vem. A gente já tá finalizando o processo de finalização, com os efeitos especiais, com, né, todas as animações que vão ter na série. Então vocês vão curtir pra caramba também. Então Gente, quem gostou da primeira temporada e já assistiu, se prepare que já vai estar vindo a segunda aí por aí. e dando spoiler, parece que não para na segunda, né? Não. Tem mais 3 depois. E ó, uma coisa que eu amo. Não sei se eu vou poder falar isso, tá? Depois você corta aí se minha diretora Não, me- agora já deu um furo. já É furo. Spoiler, galera! Gente, é furo. Eu gosto muito de saber, assim, eu amo assistir entrevista com o ator pra ver isso. Construção de personagem. Como que foi a construção do personagem? Como que foi pra vocês? Tanto da parte de produção artística, né, maquiagem, tudinho, até a parte de como que você vai transparecer esse personagem nas telas, na sua atuação. Então, eu já cheguei lá na série já pensando nessa criação desse personagem, né? Porque andei pesquisando muito sobre Curupira, né? Séries antigas, o Sítio Pica-Pau Amarelo, em todas as versões dele, né? O Castelo Rá-Tim-Bum, que também tinha a Caipora lá, né? Que é a versão feminina do Curupira. Então, assim, eu já tinha algumas percepções, algumas coisas pré-criadas, já pensando também no meu trabalho de ator. E, assim... Faz um estudo, né? Sim, Você sim, tem todo um estuda. estudo, foi todo pensado. A gente recebeu o roteiro um pouco antes, então já fui criando, tentando buscar uma voz, tentando buscar um corpo para esse personagem, né? E também trazer um pouco do meu trabalho com o palhaço, né? Porque o palhaço é uma ferramenta valiosíssima para a criação de personagem. E o Curupira tem muito, né, dessa pegada do meu palhaço. Então, assim, aí chegou lá, né? Eu cheguei uma semana antes para as gravações, né? Para fazer a construção desse Em personagem. Poconé, né? Foi gravado em Poconé. Foi você gravado em falou. Poconé. Eu cheguei uma semana antes para poder fazer a preparação, né, de figurino e de acessórios do Curupira, a caracterização mesmo do Curupira. Que, falando isso, quero mandar um grande abraço pro Raimundo Rodrigues, que foi ele, que é o criador, né, desses seres místicos lá. Para quem não sabe, o Raimundo Rodrigues, ele participou do Gedi de Maria, nas 2 edições, ele fez Capitu, ele fez toda a caracterização de Capitu, fez aquela novela também que tinha essa pegada mais artística, que eu não me recordo o nome agora, fez Velho Chico, ele que fez toda essa caracterização do legal. Velho Chico. Então, assim, ele já é uma figurinha carimbada lá, né, desses
tipo de projeto, inclusive na Rede Globo, e ele que fez a criação desse Curupira, né? Fez o pé do Curupira, e aí a gente foi criando tudo isso juntos. O legal é que o Raimundo, ele trabalha muito com os elementos da natureza, né? Ele acaba pegando coisas da própria natureza do local onde é que... Pra construir o personagem. Para construir o figurino, a caracterização, Que né? legal. Então, eu pude acompanhar ele em todo esse processo, né? De fazer o figurino do Curupira, a parte de baixo, fazer o pé. Então, assim, no primeiro, segundo dia, eu fiquei 8 horas sentado numa cadeira para construir o pé do Curupira, encaixar de acordo com o meu pé, entendeu? Quer dizer, você já tá ali nessa imersão, né? Já tá bem construindo Sim, a forma com que você vai atuar e vai representar. Não, já vai criando tudo isso, e tudo isso já vai se enraizando Quando você na vê, você criação já do é o personagem. Curupira e acabou. Sim, e aí, assim, isso também, e querendo ou não, por exemplo, para quem não sabe, o Curupira, eu trabalho com salto alto, né? Então a gente foi na loja comprar salto alto, então tinha que achar um salto alto que me deixasse confortável para correr, né? No meio do mato, então assim, corria dentro da loja, então assim, tudo isso foi uma caracterização, então tudo isso auxilia também, porque querendo ou não, eu fiquei na minha ponta, né? Ficava na minha ponta para criar essa construção. O pé do Curupira é virado para trás, então tem que pensar como que você vai andar, como se estivesse andando Tem tudo para até frente, mas para trás, corporal, né? Porque Sim. tem a dobrada do pé, de Questão como do você movimento, anda, né? aham. O Não, é um movimento. preparo Nossa. psicológico, físico, todo, né? E aí, tudo essa caracterização, aí o cabelo vermelho, essa etapa de descolorir o cabelo. Eu passava barro em todo o corpo pra série, né? Pra caracterização desse personagem, pra ele ser um personagem mais, assim, das matas mesmo, Intenso, né? né? É um trabalho intenso, cansativo, mas que experiência também, Sim, né? não, uma experiência maravilhosa. Nossa, e eu fico pensando assim, imagine você assistindo depois, né? O resultado final deve ser um brilho Você nos olhos assiste? único. Você assiste? Eu assisti pouco, infelizmente eu não consigo assistir porque só na correria, né? Muitos trabalhos, tá. muitas coisas, Mas assisto. não tem mas problema em assisti você muito, assistir, não, né? não Porque tem problema. tem essa artistas que que não falam, gosta. eu prefiro eu não gosto, assistir. eu gosto de me assistir. Pelo contrário, até eu fico relembrando tudo que foi, o que aconteceu nessa gravação, né? Sabe que, assim, a maior parte do Brasil é católica, justamente para... Corrija-me, professor. Por causa da nossa história, né? Os europeus vieram pra cá, os portugueses vieram pra cá, nos colonizaram, trouxeram Sim. de lá a religião católica. Tanto que é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que foi Protestante. colonizado também pela Europa, mas é outra religião, é o protestantismo, né? Sim. E aí a gente também teve muitas difusões, disseminações de religiões evangélicas, né? Que é o mais comum, que é o que a gente Sim. vê com mais facilidade na sociedade, né? Eu falo que eu não tô praticando nada, porque eu também... E eu perguntei o termo porque realmente eu não tô... Eu acredito naquela... lembrei de um negócio que a gente conversou no privado. Daqui a pouco a gente volta nisso. Que a gente precisa acreditar em alguma coisa, né? Em espiritualidades, em valores, em crenças, em alguma coisa. Porque eu fui criada acreditando em algo, né? Sim. Mas tem pessoas que também não acreditam. Sim. Que são as pessoas que se autodenominam, né? Se intitulam ateus, né? Enfim. Mas aí você tava aqui, você falou que você vinha de Poconé, que tem uma questão bastante... E interior a gente sabe, né? Que tem bastante essa questão religiosa, até pra unir a cultura, a população e tudo Sim. mais. Era católico. Aí, quando você entrou pra Umbanda, que aí você percebeu que falou assim, eu quero ser professor de história porque eu quero entender isso aqui e também essa parte da história, porque tem importância pra mim, tem valor e transmitir essa informação, esse conhecimento. É isso? Isso, perfeito. É porque assim, vindo de Poconé, Você conhecia lá a Umbanda? Em Poconé? não, conhecia da forma mais, como vou dizer assim... O que era apresentado na TV. O que é apresentado na TV ou falado às vezes, né, de uma forma com um racismo estrutural, são formas de cultuar, sei lá, demônios e tudo mais. Essas formas que a gente fala demonizadas, né? Sim. Pesadas, né? Mas Pesadas. então, aí até então eu tinha muito medo.
Assim, eu não conhecia, porém também eu não tinha um interesse de conhecer, né? Até porque das histórias que eu via e tudo mais. E então, assim, só que no aspecto religioso, eu nasci, fiz a batismo, fiz Todos a os primeira processos, comunhão e tudo mais. Também. Aí depois de um tempo, quando eu pude falar pra minha mãe, não quero isso e tudo mais, até porque também ela não foi católica pra sempre, né? Ela teve um momento que ela foi pra igreja evangélica. Então eu passei pelo catolicismo, fui pro evangelho também. E aí o que que acontece? Quando eu tenho contato com a Umbanda, é através de um amigo que ele vivenciou a Umbanda e ele se permitiu conhecer, e aí, através dele, foi se quebrando esses paradigmas, foi quebrando essa ideia que eu tinha já pronta na minha cabeça, sendo que, né, eu nunca tinha vivenciado ou lido nada a respeito, né? E aí foi quando eu quis conhecer a Umbanda. Você foi por uma curiosidade. Fui por curiosidade. Inicialmente tinha um medo que se transformou por ter uma pessoa muito querida, Sim. né, praticando essa fé, essa crença, essa religião. E aí você foi lá conhecer. Exatamente. Porque assim, a partir dele eu tive um outro olhar para Umbanda. Porque ele estava num processo muito difícil da vida dele. E eu, como um melhor amigo, eu fui presenciando essa melhora, as ideias deles ficando mais clara, né, e tudo mais. Então, assim, eu falei, nossa, mas isso tá sendo tão bom para ele, como que vai ser algo negativo, né? E quando eu recebi o convite, eu me permiti ir conhecer. Confesso que fui ainda com muito receio, mas eu falei assim, mas eu preciso conhecer. Até para que eu possa falar, não, eu não quero seguir a Umbanda, porque aí eu vou ter minha opinião. Tá. O que te levou à internet? Assim, o que você olhou pra vocês e falou, eu quero ir pra internet? E se eu falar pra você que nem foi eu que me olhei pra falar assim? Porque você vou falou que entrar foi na 8 internet. anos atrás. Como eu falei pra você, já fiz muita coisa. Eu já fui cozinheira por um dia. Não deu muito certo. Só Daí eu um dia que pessoa- É porque assim. Posso contar essa história Claro, do todas. cozinheira? Por É favor. muito engraçado. Eu tava assim, nessa época, eu acho que meu pai tinha me colocado pra fora de casa. Que eu, na época, me assumi gay. E aí, não receberam muito bem aquela coisa. Saí de casa, choros, lágrimas, enfim. Problemas, preocupações. E aí, eu fui morar na casa de uma tia minha. E sem emprego, sem nada, pranchando cabelo por R$5. Agoniada. E aí, essa mulher falou assim, ela é uma pessoa muito conhecida lá em Dom Pedro. E aí ela falou, eu tô precisando de alguém pra cozinhar. Aí a mãe do meu amigo falou, Mate, Vai você. tem uma menina pra cozinhar. Não, eu cozinho sim. YouTube. A gente cozinha, vamos, é esse o meu emprego. É isso, vamos, agarrei essa oportunidade. Acordei cedo no Vou outro substituir dia. a Ana Maria Braga. Assisti aqui o que eu queria fazer. Eu gosto de uma comida chamada galinha ao creme. Não sei se vocês já ouviram falar. Não conheço. Não, mas tô com fome. Tem muito pouco, gente tem um pouco de preconceito com creme de leite, né? Que faz diarreia, essas coisas, enfim. E aí, eu gosto dessa receita, galinha ao creme, né? Que é basicamente você cozinha a galinha, depois você joga um creme de leite e tudo certo. Eu poderia ter feito assim, mas não fiz. Aí eu cheguei lá no dia de trabalho, ela disse, você vai cozinhar o que hoje? Eu falei, fazer um frango, fazer um arroz. Aí, ai, que delícia, então eu vou comprar as coisas. Aí comprou tomatinho, cebolinha, franguinho, arrozinho, tudo bonitinho. Aí eu falei assim, meu Deus, agora me ajuda, meu Deus, que eu preciso de todos os orixás, de todos os meus guias, de todo mundo pra me abençoar nessa comida agora. Maravilhosa. E aí o arroz eu fiz, não, o arroz, Soltinho? não, mas o arroz estava lá. Unidos Tá lá, venceremos. tava lá. Unidos venceremos, estava lá o arroz papadinho na dele, salgadinho, Feliz, beleza. aconteceu. Vem abaixo do frango, porque como que cozinha o frango? Eu vi a receita por alto. Então não tinha muita explicação. Aí eu Não joguei veio o passo a frango. passo. Aí eu joguei o frango. Aí eu falei assim, eu vou escaldar, né? Vamos escaldar. Escaldei numa água. Aí tirei aquela água que eu escaldei e botei outra água. Foi só lavando Nessa o frango. água eu botei sal, alho, cebola e Deus. e Deus age lá. E aí, gente, quando cozinhou,
Tava meio esbranquiçado, tava assim, meio... Não tava legal. O frango tava dilacerando todinho. Porque eu escaldei. E eu escaldei, não tô foi visualizando. Eu escaldei, não ri, não. Eu escaldei, não foi aquele escaldo assim, tipo assim, esquentou, tirou. Não, foi escaldando tudo, meu irmão. Tudo. Tanto é que eu tirei um monte de frango da água do escaldo na peneira. Meu Deus! Porque o diabo do frango se dilacerou Desintegrando, todinho. assim. Foi desintegrando. Aí eu falei assim, não. Mas quando eu colocar o creme de leite, vai ficar legal. Vai ficar bom. Por quê? O que eu fiz? Eu peguei 2 caixas de creme de leite, botei 2 colheres de corante Tem tudo pra dar no certo. creme de leite. No creme. Por quê? Porque eu tava achando que o frango tava Pálido. pálido. Não tinha nada naquele frango, gente. Ele tava com uma anemia. Não tinha. E eu tava com muito nojo de experimentar. Eu tava com muito nojo de experimentar. Gente, isso é real. E Muito você real. tava fazendo para os outros. Ok. E aí eu tava fazendo pra outra. Não era pra uma família. Era Era pra muita gente. Meu Deus. Era pra muita gente. Foi 2 frangos, gente. Foi uma carreira curta, né? Foi uma carreira curta. Sai a notícia, Mate manda a família para o hospital. Intoxicação alimentar. Por isso que foi cozinheira por um dia. Aí, gente, vocês já sabem o que aconteceu. Eu botei o creme de leite, ficou uma papada só, aquela coisa toda. A minha sorte foi que eu terminei esse almoço, era umas 11h30, o povo ainda tava trabalhando. Aí eu dei só aquela leve experimentada, tá ruim. Gente, eu peguei minhas coisas e fui embora. Eu fui embora, assim, sem Você dar largou satisfação. do jeito que Eu tava. larguei tudo do jeito que tava. Foragida. Gente, eu não Procura, sabia como era que eu ia chegar pra mulher e falar assim, mulher, eu estraguei o teu frango, eu estraguei teu creme de leite, estraguei teu... E pra um monte de gente que ia Perdeu. comer. Sem noção. Nem me pague, Na, tchau. numa cidade Sem de noção. 27 mil habitantes. Ainda bem que não era pros 27 mil. Era só para Mas uma se não te pequena parcela encontraram? no grupo que tava ali. Não te encontraram? E não, aí ela tentou falar comigo depois, ela ligava, eu desligava. Qual que é o nome eu não dela? ia. Tá eu aqui. não vou. Manda um abraço. Eu não vou. Ela deve me odiar até hoje, gente. Eu não vou. Sabe aquela Eu só cozinheira? vou pedir desculpa. Eu falei, ai, mulher, desculpa aí. Não Como foi- cozinheira, ela é uma excelente humorista, Ai, tiktoker. meu Deus, gente, não deu Entendeu? certo. Manda um abraço. Oi, meu irmão, um abraço, então. Um abraço pra ela. E Também temos aqui nesta mesa. Vamos começar por ordem alfabética. Anne Adele, essa daí, ela mora. Todos moram no meu coração, mas essa daí, ela não é irmã de sangue, mas ela é irmã de alma. Não faz chorar, não, pô. Não vou fazer Não agora, era pra não. isso. Tô preparando. Amigo, lencinhos, tô preparando pra fazer dedicatórias e declarações amorosas para todos vocês no final da edição, tá? É isso. Ai, vou chorar. É sobre. Mas Anne Adele Aguiar, quem Bom. seria você? Bem-vinda à primeira conexão. Neste formato, que você já esteve antes. Eu já sou entrevistada, eu não sei mais quantas vezes, Priscila, não lembro mais. Mas eu sei que é sempre uma imensa alegria compartilhar uma mesa, uma conversa, uma troca de ideia, até briga com a senhora, é algo sempre bom. Bom, mas vamos lá, eu me chamo Anne Adele, eu tenho uma história bem interessante sobre o meu nome. Eu sou filha de uma família com nomes esquisitíssimos, né? Originais. Bem originais, né? Eu sou filha de um pai chamado Einstein, sou irmã de Einstein Hawking, sou neta de Quintila e de Heráclito, sobrinha de Shakespeare, Xerxes, Artaxerxes e Zweig, prima de Karl Marx, Siddhartha Gautama, Ximena. Tem nomes comuns, mas esses não contam boas histórias. E eu me chamo Anne Adele, e aí tem algumas versões sobre o meu nome que eu acho maravilhosa. E eu não vou contar só, vou contar as duas, porque não tem graça. Né? Diz papai que meu nome é uma homenagem a uma amiga chamada Anne, que ele tinha. E também a filha e a esposa do poeta Victor Hugo, né, do escritor dos Miseráveis, que chama Adélia H e Adélia de Fouché. Papai é um metido, um nordestino metido, intelectual, que o bicho é, com o nome desse, Einstein, né? Ele é escutador de boa música, porque já escutava rock quando ninguém do seu mundo escutava, lia livros que ninguém lia e assistia muito filme. Ele assistiu um filme sobre a vida do poeta Victor Hugo, chamado Adélia H, que é sobre a filha dele. Então, essa é a história bonita sobre a origem do meu nome. Mas mamãe se recusa, ela não aceita essa versão.
Ela já jogou limpo logo e disse que Anne é uma quenga que papai teve em algum momento da vida dele. Se não teve, quis ter. E era um flerte, e esse aí foi pro meu nome, e ela descobriu muitos anos depois. E meu irmão diz que a Adele é uma homenagem à atriz Adele Fátima, da Porno Chanchada. Se vocês tiverem curiosidade, assistam 7 Gatinhos, vocês vão ver o rostinho da Adele Fátima. Mas se digitar, hoje ela é influencer, uma senhora influencer, digitar no Instagram, vão achar. Então essa é a ideia a origem do meu nome. Eu sou professora, a gente já fala agora sobre as profissões ou depois? Não, em outro segura. momento? Guarda, né? guarda. Então só um pouco Sou mãe, sou amiga. Ao contrário da Silvana, às vezes brava, eu não sou às vezes brava. Eu sou modo guerra full time. E uso drogas lícitas, remédios e faço terapia. Psychotrópicos. Tá já vermelhinha. Pouca. Que até abandonei nos últimos tempos, em nome da terapia. E para o alcance do Nirvana, em momentos aleatórios, porque eu vivo sempre nesse estado de guerra, eu às vezes fico em paz. Mas eu juro que eu sou uma boa pessoa, juro que eu faço bem, me orgulho demais de não ter botão de sacanear os outros, de maldade. Tenho muitas qualidades, mas assim, muito mais defeitos, mas não por julgamento, eu me julgo errado, não. É porque se eu tivesse bem, gente, ia vindo aqui pra essa terra pra ficar me retratando e vindo nessas gerações, não. Eu tava lá no mesmo lugar que tá a Nossa Senhora, que eu tenho um chameguinho também, apesar de ser um espírita, e apesar de às vezes também achar que eu não tenho religião, mas eu tenho. Gente, eu sou muito... isso tem um nome nas ciências sociais. Não, dialética. Eu sou muito dialética. Eu não consigo ser dicotômica, ou eu sou isso, eu sou aquilo, não. Eu sou e sou. Minha terapeuta tá numa crise, porque ela vai chegar pra mim e dizer, você é assim. Eu falei, não, mas eu sou assim e sou assim também. Então, eu sou muito dialética, eu entendi isso. E eu não estaria nessa terra se eu não tivesse minhas questões a aperfeiçoar e a melhorar. Mas tô aqui, tô nesse mundo eu não tenho nenhuma dúvida, não vim a passeio, não vim para não ser protagonista da minha história e não vim para não construir um mundo melhor. Por isso meu estado de guerra eterno, porque eu estou aqui para construir um mundo melhor. Deve ter sido, sei lá, em outras vidas, sei lá, descendente lá daquela moça que morreu na fogueira. É isso que eu ia falar, foi uma bruxa queimada na fogueira. Isso, foi uma bruxa queimada na fogueira. Devo ter sido casada com alguém da Revolução Cubana, lá do passado. alguém esses movimentos históricos, se você for analisar a minha vida, porque nada justifica, quer dizer, se eu pudesse contar a história da minha família, iria justificar, vocês iriam conhecer, saber por quê, que quem sai os seus não degenera, e eu nem quero ser diferente. É melhorar um pouquinho pra não vir muitas vezes ainda pra essa terra, que eu tô um pouco cansada já. E é isso. E é isso. E seguindo a ordem, temos a nossa querida Keslane Camargo. Hoje é o dia dos nomes difíceis. Das histórias dos nomes, né? Isso achei... Viu? Todo mundo tem muitas histórias. E as histórias conectam as pessoas. Keslane Camargo, seja bem-vinda, querida. Olá, tô muito feliz de estar aqui. Igual minha amiga aqui, eu tenho esse nome diferente, mas não tem duas histórias. Tem uma história que me contaram e a outra que eu invento. Bom, começando pelo nome. Eu venho de uma família de 9 irmãos, né? São 6 homens e 3 mulheres. São as 3 ninhadas dos mais novos. E aí, meu pai não foi tão bonito igual a tua. Eu fiquei tão emocionada com a tua história. E os outros meus irmãos mais velhos se chamam Adriano. Nome normal, né? Adriano, Abrão, bíblico. E aí... minha mãe falou assim, minha mãe e meu pai vieram do sítio, chegaram aqui em Cuiabá, minha mãe tava grávida de mim. Aí ela falou assim, não, chega, né? Abrão, meu pai, chega, né? Tá, eu seria a última. E aí meu pai, depois de 30 anos, assim, eu já grande, aí eu perguntei pro meu pai, pai, de onde que veio o meu nome? Aí ele veio com uma história assim,
Foi o divino Espírito Santo que veio no sonho e me deu o teu nome. Aí minha mãe falou, é tudo mentira. As mães sacaneando. Enfim, não sabemos de onde que veio o meu nome, mas eu sei que sou a única. Pode colocar no Google. A Keslane, só tem eu, com KY, que nem existia no alfabeto. Viu? Exclusividade temos aqui. Inovador. Só que aí, depois de 2 anos, mamãe tava grávida de novo. Aí meu pai falou, olha, já temos a Keslane, vamos colocar a Kileide. Só que não para por aí, minhas amigas. E aí, depois de 2 anos, minha mãe de novo grávida. E aí, de fato, foi o último. Aí meu pai falou, vamos fazer logo uma composição bonita e harmônica. E ele disse, fechamos aqui, vamos colocar Axdemis. E aí, de fato, encerrou mesmo os filhos e os nomes. A galera da sessão de Axe. Mas então, é uma história alegre, eu gosto de contar, porque conta um pouquinho da minha história também. Bom, como assim, meu nome eu não sei de onde que veio, então está em construção, assim como eu. No mundo, na vida, no amor, na família, em permanente movimento, com tudo, no amor também. Com muita amorosidade, com muita alegria. Eu sou mãe, tive Ana Sofia aos 22 anos. Muito feliz porque a Ana Sofia vai ser uma mulher muito porreta, vai dar muito trabalho, já tá dando muito trabalho. E aí, na linha histórica, né, da ordem natural, primeiro você estuda, trabalha, ganha dinheiro e tenha filhos. E aí, eu não sou uma mulher que segue, não. Fui ter o quê? Primeiro eu tive as filhas, depois estudei e depois que eu fui trabalhar. Eu sou mãe da Ana Sofia, Ana Júlia. Sou filha da Brasilina costureira. Minha mãe, sem ela, eu achei que eu não chegaria onde eu cheguei até aqui. Sou muito orgulhosa da minha caminhada, da minha trajetória. Eu tenho o maior orgulho da minha mãe. Criou os 9 filhos sozinha. Com 36 anos foi costurar para sustentar os filhos. Sou neta de bezedeira. A minha avó, a mãe do meu pai, deu um apoio muito forte para nós quando éramos criança. E é isso, sou rodeada de mulheres fortes, potentes e que criaram raízes e me formaram essa pessoa que eu sou hoje. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, só referência, né? Maravilhosa. E é isso. Ela que tem um nome próprio, mais próprio, então, deste grupo. E que, como cada uma de nós, tem a própria trajetória. E ela desenha o próprio destino e não diferente, inclusive, da nossa quinta e última componente desta conversa, querida Rosana. Eu não vou falar novamente, mas seja bem-vinda. Depois a gente conta o que aconteceu. Depois nós contaremos. Pri, obrigada. Eu tô muito feliz de estar aqui. Não tenho histórias assim. Então, nossa senhora, agora eu fiquei boba de tantas histórias e do que essas mulheres são capazes de falar e fazer, né? Que coisa boa, né? Mas vendo a história de cada uma, meu nome é simples, né? E meu pai e minha mãe contam que escolheram porque estava na moda. Na época, Rosana, 49 anos atrás, deveria estar na moda. Né? Igual a Valentina de agora. Igual a Sofia. A Valentina de agora era a Rosana de lá, né? Então, eu nasci aqui da Uana, Mato Grosso do Sul, vim pra cá com 3 anos. E aqui nós construímos história, meu pai, minha mãe, eu. E a Keslane falando aqui sobre a família dela, eu lembrei de algo que ninguém sabe que eu vou contar aqui, Priscila. Ai, gente! Wallace, temos um clickbait! Um pouquinho sobre a minha vida. A Priscila falando da família e tal e tal. E eu sou benzedeira e ninguém sabe. Mentira! Deixa eu contar. Eu era gente, pequenininha.
Você Ai, acredita? Eu estou atrás de uma benzedeira de 6 meses, Rosana. Conexões. Conexões. Eu fui criada. Conectando ao vivo. Vai lá, deixa ela contar esse babado. Quando eu era pequenininha, era muito magrinha. E minha avó tinha uma vontade de me engordar a qualquer forma. Então ela me levava pra benzer pra ver se podia engordar um pouquinho. Ela falava, essa menina tem que vingar, então tem que engordar, né? Coisa de vó, né? Então eu morava aqui em Cuiabá e quando era final de ano, ia pra casa da avó. Passava 2 meses lá com ela. E ela me levava nas benzedeiras pra benzer quebrante, mas olhar de inveja, porque eu sei benzer. É isso que a gente precisa. Vamos se benzer. E aí, me levou na Dona Melinda, uma velhinha que ficava lá, que era solteira, foi solteira a vida inteira, e quando ela tinha 90 e poucos anos, ela me benzendo em uma dessas idas pra lá, ela falou, minha filha, eu quero passar a minha benzeção pra você. E tem que passar pra alguém, né? Você passa pra alguém e você só pode benzer depois que essa... Quantos anos? Depois, ela tinha 94 Não, quando ela você? me passou. Eu devia ter uns 12, mais ou menos. Gente, ela te escolheu. Me escolheu. Ela falou, olha, eu vou passar a benzeção pra você, então, quando eu partir, você pode benzer. Só que o que a gente fala, não pode falar pra ninguém. Aí ela me benzeu, me contou como é que benze. Aí ela partiu, já tem muito tempo, que ela já tinha 94 anos, ela partiu 2 anos depois que ela me ensinou a benzer, e eu acabei. A gente Que coisa linda. É coisa bonita, né? Coisa gostosa que ninguém sabe, né? Eu tô chocada. Pronto. Ninguém sabe. Agora já Ninguém sabia. Ora, o mundo está sabendo. Não, agora eu tô pensando na fila no gabinete. Gente, coitada da Rosana. Rosana, tem hora, tá? Olha, é que quando você tinha um programa de Tem hora, não é lá. Não tem hora, tem hora. Tem que ter sol no dia e tem que ser dias da semana. Não pode ser feriado, tem que ser dias da semana com o sol. Dia chuvoso não pode. Eu acho que escrevi pra você hoje que você é acolhedora e inspiradora. Se eu começar a falar que eu vou chorar, elas vão chorar, vai todo mundo chorar e cada uma vai querer falar alguma coisa. Então, muito obrigada por nos dar aula aqui e por conectar a gente, né? Porque a gente estamos todas conectadas, né? Então, fiquem à vontade para mandar os beijos para a família. Quer mandar beijo pra quem? Pro seu pai, pra sua mãe, pra Xuxa? Os meninos que estão me perturbando aqui no celular, uma já tá chegando, amores. Aguenta aí. Ju, mamãe tá chegando também. Pra criançada. Eu sou canceriana, você não falou. Por isso Por isso que ela é quietinha, meu ascendente. Pisciana. Ai, 2. Né? 2 melancólicas. Duas. É uma nuvem. Mas ninguém acredita, porque eu sou muito braba e o pessoal acha que eu sou de pariana. O mapa dela é outra coisa. Ela é alguma coisa, você viu só? O mapa dela tem muita coisa. Navego em águas tranquilas. O meu mar é agitado. Hoje lá na sua casa, a maioria também é igual a da Anne, meninos, né? Manda beijo pros seus meninos. Não, 3 meninas e um menino. Não, mas as meninas estão fora, não estão? Hoje tá só o menino em casa. Ai, maridão. Lindo e bonito. É isso aí, beijo. Prof? Eu vou mandar beijo pra... vou mandar pra todos, né? E pras minhas plantas. Eu vou mandar pro doguinho Dylan. Meu amigo, muito obrigada por mais estas 2 edições. Eu que agradeço, Priscila. Eu também vou mandar beijo. Eu vou mandar beijo pro meu parceiro, pro meu amigo, o Shed, porque alguém esqueceu de mandar beijo pra ele. Eu vou mandar... Shed, cara, meu parceiro, sororidade masculina. Sororidade. Tchau, Wallace. Um beijo, meu amigo. Ai, beijo, já estamos chegando em casa, aguenta aí. Gente, obrigada. Cast do Bom da Notícia. Nosso amigo aí da produção, pode cortar, que a gente vai agora continuar falando muitas coisas no privado.